Senão fica sem registro. Direito Ambiental, unidade 4. Ok, já estamos andando. Já estamos aqui 4 pessoas. Hoje é 19. Olha, a Marcela entrou 2 vezes. Olha, Marcela, que interessante. Está aparecendo 2 vezes o seu nome. Marcela? Oi, Marcela. Marcela, está me ouvindo, Marcela? Tem o GPS certinho. Ah, mas é bom, né? Porque é Ah, decreto. ok. É um controle, você não fica perdido, né? Viu, Adriana? É decreto? Eu acho que estava... às vezes pode ser celular e computador ao mesmo tempo. Mas tudo certo. Então, 19 de maio, já estamos aí 5 pessoas presentes. Então, gente, olha, importante, o que a escola tem falado para a gente? Aproveita aí, acho que a última semana começou a partir de ontem, um lote do desafio nota máxima, as questões do desafio nota máxima, do jeito que está, não tem como melhorar as questões, já tentei fazer um pedido aí para que fossem alteradas dentro da nossa disciplina ou dentro aí do nosso curso, mas isso não consegue ser feito da noite para o dia. Então, dentro do que é possível hoje, vamos terminar essas questões, elas vão gerar pontuação para vocês, elas vão acrescentar no desafio nota máxima e nas questões do AVA, os requisitos necessários para a gente evoluir de semestre. E está indo tudo bem, a previsão hoje de retorno é a partir do dia 1º, então era a partir de ontem, foi transferido a partir do dia 1º e nós estamos convivendo e sobrevivendo. Eu tenho certeza que do dia 1º as provas deverão começar talvez na segunda semana de junho, ou primeira ou segunda, não sei como que ficaria, estou aguardando essa confirmação, mas mesmo que a gente tivesse lá no presencial voltando no dia 1º, nós teríamos mais 1 ou 2 semanas juntos aí para poder definir o finalzinho desse semestre, né? Esse semestre ele foi bastante conturbado, a gente teve essa mudança de mecanismo, mas graças a Deus aí deu certo, o professor está do lado de vocês, a gente consegue se ver, a gente consegue se registrar, e mais um semestre, porque na realidade vocês, para que estariam terminando o segundo, agora estão terminando o terceiro e já estaria começando o 4º semestre a partir de alguns dias úteis daqui para frente. Extremamente importante essa situação, extremamente importante, muito conhecido, ok. E eu falo o que eu tenho em mente, por exemplo, o que acontece? O volume de material que vocês recebem aqui nesse sistema virtual, ele é muito maior do que no presencial. No presencial tem as nossas paradas, a gente entra a gente conversa, entra outro tal, e nesse sistema virtual as coisas rendem muito mais. É claro que aumenta o serviço de vocês, aumenta a quantidade de leitura, veja quantos artigos nós trabalhamos juntos aí, quantas leis nós trabalhamos juntos. Lá no presencial, certamente você teria o tempo de chegada até a faculdade, o tempo de retorno da faculdade para a tua casa, tudo isso é tempo que você, a partir do momento em que eu desligo aqui o computador, você continua lendo, continua exercitando, continua verificando as leis, continua vendo os artigos, olhando coisas diferentes, olhando coisas que estão relacionadas com, por exemplo, a nossa atividade. Então, rende muito mais. Eu costumo dizer que 1 hora nesse sistema virtual em que nós estamos juntos, bem próximo, eu estou falando, você está ouvindo, você pergunta, eu ouço,
A única coisa que é diferente é o tablado da sala de aula e o recurso, que você não precisa ir para a escola. Então, isso eu acredito que renda 1 hora de aula aqui, renda pelo menos 2 horas e meia da presencial. Então, isso a gente tem dado bastante resultado. Eu tenho visto, eu peguei alguns exemplos de aula que eu estava dando no presencial, peguei o mesmo volume de material e comecei a passar para outras turmas, usando a mesma experiência que vocês tiveram aí no direito civil, e eu tenho percebido que eu tenho que enxertar com mais artigos para poder conseguir atingir o tempo que a gente tem dentro do mesmo conteúdo, mas acrescentando um pouco mais de informações. Então, isso eu tenho que concordar com a escola, rende bastante, e aí eu preciso da contrapartida de vocês para sentar, estudar e fazer as atividades. Mas legal, está indo tudo bem, e nós estamos entrando aí numa fase já de fechamento dos nossos exercícios, dos nossos trabalhos, tal, para poder fazer a última avaliação. Então, o que eu trago hoje da unidade 4? Olha que coisa interessante, ok? Conferindo aqui, gravação está em dia, em ordem, compartilhamento, a câmera aqui está ok, dando um oi aqui para vocês, tá? E aí vou fechar e vamos continuar lá na nossa atividade. Muito bem, o que é que nós temos de interessante aqui? Pessoal, nós estamos na unidade 4, responsabilidade ambiental. Se nós estivéssemos lá no direito civil, teria responsabilidade civil. E vocês, eu acho que estão tendo a mesma disciplina lá em negócios jurídicos e tal. Então, vocês percebem também que as coisas estão rendendo da mesma forma. E lá na responsabilidade civil que a gente tem pelo Código, uma série de regulamentações pelo Código Civil, no ambiental nós não temos daquela mesma forma. O Código Civil, ele expressa de modo claro uma evolução das leis que vem lá de até 1916, e 1916 vem do aprimoramento do Código Alemão, que foi introduzido aqui no Brasil, e aos poucos foi ganhando uma notoriedade e algumas alterações. Então, o Código Civil tenta fechar tudo ao mesmo tempo, e ele vem da onde? Vem da lei maior, que é lá da hierarquia das leis, que vem da Constituição. O nosso direito ambiental também vem lá de cima, vem da Constituição, e aí desce pelas leis infra, e as leis infra tentam, dentro aí do possível, regulamentar todas as situações. Mas esse é o nosso direito ambiental, ele está aí tutelado nos últimos 20 anos, a gente sabe disso, e dentro do nosso direito ambiental, que ganhou uma performance nos últimos 10 anos, mas ele tende cada vez mais a sofrer alterações decorrentes das modificações que nós temos visto no nosso direito ambiental. Então, a nossa situação jurídica ambiental é a que gera, variações na vida civil, e essas variações acabam sendo regulamentadas pela bancada ruralista que a gente conhece das casas do Legislativo. E aí, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas isso está bem próximo das pessoas, entre quem precisa e quem tem a dificuldade, o meio ambiente e o legislador.
Talvez criar um código um pouco mais complexo pode ser que não seja tão favorável hoje, por causa das constantes modificações. Mas ok, dentro da responsabilidade ambiental, nós temos o quê? A responsabilidade em cima do quê? Do dano. Então, o dano ambiental é que gera uma tutela. O dano gera responsabilidade. Enquanto o dano não ocorre, Jefferson está chegando, Karina também está chegando. Ok. Então, enquanto o dano não ocorre, enquanto a situação não existe, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo funciona conforme foi planejado, conforme foi programado. Então, esse planejamento ambiental, ele tem sim que avaliar o impacto de um provável risco, evento futuro e incerto, risco, evento futuro e incerto, risco ambiental, um evento futuro incerto, incidente em algum plano ambiental, que pode ter sofrido modificação pelo ser humano, pode ter sofrido modificação pela intromissão do ser humano, ou não. Isso vai depender das ocorrências que foram geradas e de todas as situações, né, reconhecidas aí pelo dano ambiental. Então, o ambiente, ele é monitorado. Gente, nós estamos sendo monitorados 24 horas, não pelos drones. Os drones monitoram aí na esfera civil as construções, as alterações, as modificações e assim por diante. Então, isso o drone faz, isso o drone modifica. Leva essa informação e, de repente, você vê de um ano para outro que o seu IPTU mudou porque você acrescentou no fundo da casa uma construção, uma cobertura ou algo parecido. E aí essas modificações não são levadas para a prefeitura, e aí, de repente, você fala, mas o ano passado o IPTU era 1, agora o IPTU é bem maior, por quê? E aí você tem a cartinha de contrapartida mostrando que o drone pegou você, vamos lá. Agora, como é que funciona isso no âmbito ambiental? Quem fiscaliza o meio ambiental é o satélite. Existem as empresas, São José dos Campos tem várias empresas que trabalham para o Executivo MOR, né? Fazendo fiscalização de todas as áreas, tanto do país quanto da nossa região, do Vale do Paraíba, por exemplo. E aí ele leva todas as informações. Se você está construindo, por exemplo, um lago, esse lago precisa ser legalizado, esse lago precisa ser levado ao conhecimento. Então, se essa barragem sua for significativa dentro do plano ambiental, com certeza você será notificado para responder por ela. Então, como a gente sabe que tudo isso ocorre em grande escala, eles têm uns limites. Olha, passou desse limite aqui, me avisa, porque eu vou notificar. Mas isso é uma questão de tempo, isso é uma questão de época, e a gente sabe que tudo isso existe, tudo isso aí já está sendo monitorado, e o satélite está olhando para a gente. O que as pessoas não acreditam é que quando vem alguém e fala, olha, o desmatamento é de X% maior do que foi há décadas atrás, existem umas contradições, falam, não é assim, não existe, o satélite está errado e tal. Mas isso a gente nem discute, claro, porque não leva a nossa atividade. Mas até o executivo briga por causa disso, porque estão imputando responsabilidade de fiscalização, e ele não está olhando isso.
Então, uma vez provocado o dano ambiental, esse dano agora, ele gera responsabilidade. E essa responsabilidade pode entrar na área civil e na área penal. Não se fala muito no direito ambiental sem penalidade, de imediato. Tutela ambiental, gente, a paulada é na hora. Se você denunciar uma ocorrência em algum sítio, fazenda, tal, imediatamente a polícia ambiental, vamos falar assim, florestal, ela vai até o local, vai identificar, vai pesquisar, vai olhar, até mesmo abrir geladeira para saber se está sendo realizado o que alegaram ou não. Mas a pressão é grande, a pressão existe e a pressão significa tutela. Alguém está tutelando. Dependendo da ocorrência, dependendo do dano, dependendo da situação, pode gerar responsabilidade no âmbito civil ou pode gerar responsabilidade no âmbito penal. Pode sim gerar no âmbito civil responsabilidade, pode sim gerar no âmbito penal responsabilidades. Então, tá chegando mais alguém aqui. Ok. Ô, Bruno, onde você tá indo, Bruno? Vai lá, manda aí no grupo, fala que eu vi o Bruno fugindo aqui. A Suzy tá chegando. Mais 3. Fala aí que o prof viu o Bruno parado ali e o Bruno correu. Tô esperando o Bruno aqui. Então, gente, existe aí uma necessidade da gente se organizar como aluno do direito ambiental, porque uma vez conhecida todas essas variáveis, todas essas situações, nós podemos entender que a responsabilidade vai acontecer, a responsabilidade vai sim gerar a tutela, e a tutela em relação ao dano. Pode não ter ocorrido o dano, mas pode estar em risco de acontecimento. Nós ouvimos muito falar aí, o ano passado, das barragens dos resíduos, né? Existem aí as barragens. Olha lá, o Bruno não voltou ainda, gente. Cutuca ele aí, fala, o prof estava esperando você, ele viu que ele estava admitindo você estava saindo de lá. Então, a gente percebe, sim, que existe aí uma preocupação com as barragens, que podem vir a sofrer alguma incidência, algum perigo, trazer algum risco para a situação que gera, similar à que estourou no Brasil há um tempo atrás. Isso pode ocorrer, sim. E aí eles falam, em ocorrendo, o que vai acontecer? Em ocorrendo, quais são as previsões? Em ocorrendo, como eu aviso a população? Em ocorrendo, agora vamos fazer um plano de emergência. Então, a gente vai observar, nós vamos perceber que futuramente, não deveria ser tão futuro, deveria ser de imediato, alguns bairros serão relocados, mas por necessidade e imposição legal, do que uma previsão de risco de rompimento de uma barragem, por exemplo. Então, como foi autorizado uma construção aí no passado e a represa veio depois, é preciso analisar o real risco de uma Tabata está chegando aí. É preciso avaliar um eventual risco de uma situação dentro do plano emergencial, ou então avaliar a necessidade de ocorrências dentro do plano do risco. Ou seja, se isso não ocorrer,
vem sim acontecer o quê? Vem acontecer o dano. E esse dano pode automaticamente gerar uma série de interferências na existência de uma cidade, de um vilarejo ou de algo parecido. Então, gente, uma vez ocorrendo o risco, evento futuro incerto, o dano já é iminente, não tem como mais evitar. E aí vem a necessidade de efetivação do plano, do planejamento para mitigar o efeito. Mas em não ocorrendo, vou fechar aqui a minha câmera, Criseli não está chegando aqui. E vou voltar lá para o nosso material. Então, não ocorrendo, existe a previsão. Em ocorrendo, agora existe a responsabilidade. E essa responsabilidade pode ter um plano dentro do ambiente civil ou do ambiente penal. É crítico, sim. E nós vamos ver aí umas cartilhas do Ministério Público Federal falando sobre isso. Então, lembrando aí, pessoal, existe aí na unidade 4, seção 1, uma pergunta. Lembre-se da pergunta, data de entrega, 3 de junho. Eu já estou oficializando todas as entregas de todas as atividades pendentes. Daqui a 2 semanas, nós estamos aí no dia 20, a próxima aula é dia 27, dia 3, a data limite para entrega de todas as atividades do segundo bimestre. Dia 3 de junho, temos 2 semanas. Preciso aí que vocês façam. Uma delas, a regulamentação trazida pelo artigo 17 da Lei Complementar do Decreto 140, ofende o princípio da eficiência, que está previsto lá no 37, tem que pesquisar e tem que responder, mas não é uma resposta de 2, 3 linhas, precisa fundamentar, precisa trabalhar o conceito, precisa usar aí o nosso vocabulário técnico para trazer o máximo possível de informações. Eu ver se o Bruno chegou aqui, chegou nada, fugiu mesmo. Tadinho, ele deve estar correndo com outras coisas, fugiu nada, fugiu não. Ele sempre manda a mensagem lá no celular, pode ser que ele já tenha mandado e não está aqui comigo agora. Vamos ver se tem outra coisa. Tem aqui outro trabalho pendente, lá da unidade 4, seção 2, entregar até o dia 3 de junho também. Isso porque eu juntei 2, se tiver mais alguma lá para trás, precisamos recuperar também. Qual a interpretação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na ementa abaixo? Aí eu trouxe uma ementa e quero saber qual a interpretação dele. Tem que fazer sim uma pesquisa para poder gerar também outro relatório em cima dessa informação. Lembre-se do trabalho, data de entrega, aquele lá 3 de junho, também 3 de junho. Qual a diferença da tutela civil no direito ambiental na ação civil pública e na ação popular? Tá aí, ó. Esse trabalho aqui pode ser feito em grupo aí de 4 pessoas. Não se esqueçam. Quando que é para entregar? Todos os trabalhos precisam ser entregues até o dia 3 de junho. Onde que eu vou mandar? Vou mandar lá no e-mail do trabalho, não é no meu e-mail particular, não. Porque chega muito e-mail e tem medo de ficar pendente uma coisa da outra. Mas eu olho 100% e não deixo, mas só vai me dar mais trabalho. Então, gente, manda lá no anhanguera.atividades@gmail.com a entrega de todos os trabalhos, monta lá o quadrinho perfeitinho e vamos fazer as entregas. Outro aqui, ó, 3. Qual a diferença na tutela civil no direito ambiental? Na tutela civil pública e na ação popular. Cabe ação popular na tutela civil do direito, na tutela civil do direito ambiental? Cabe ação popular, gente? Então, aqui nós estamos discutindo a diferença da ação civil pública e a ação popular nas duas situações. Faz o trabalho e explica para mim. Quero ver a sua posição, quero ver você escrevendo o seu ponto de vista. Isso é bastante importante. Então, vamos lá. Quando eu falo de tutela penal do meio ambiente, eu tenho que imaginar dinheiro, tá, gente? Na esfera civil, vai morrer grana. Na esfera penal,
Normalmente, eu estou vinculando uma pessoa jurídica. Então, a construção de uma barragem. Essa barragem rompeu. Se essa barragem rompeu, trouxe danos. Quais são os danos? Dano na esfera civil, vamos ter que recuperar tudo o que aconteceu. E penal, a empresa não vai ficar presa, a empresa não vai ser trancada. Então, isso vai ser automaticamente transformada em pecúnia. A pena maior para a pessoa jurídica é a pecúnia, é o dinheiro, é a grana. Ela vai ter que responder também por isso. Então, tudo isso vem lá de cima. Artigo 225 da Constituição da República. As condutas e atividades consideradas lesivas, toda conduta lesiva, toda atividade lesiva, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão quem? Os infratores. Todas as condutas e todas as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a uma sanção penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, eu tenho sim uma sanção penal e uma sanção administrativa, e ela vai até a última das consequências. Um artigo aí de 2018, está lá no Mega Jurídico, e gera o que? A necessidade de reparação dos danos. Ok, vamos pensar um pouquinho a título de responsabilidade criminal. Todos os crimes. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Ok, está lá no crime. Então, não existe crime sem lei anterior que o defina? Não. Se não está previsto, não é crime. Ok. Isso, o Brasil funciona assim, e toda vez que ocorre uma situação que é determinante, isso passa a integrar um plano legislativo para que, na medida do possível, seja acrescida como uma responsabilidade criminal. Então, também lá na área do crime é de um jeito, e aqui também tem que ser. Eu não posso fugir disso. Não existe crime sem lei anterior que o define, não existe pena sem prévia cominação legal. Isso é básico lá do nosso direito penal, e eu preciso, para que eu tenha uma pena decorrente de um tipo penal delitivo, eu obrigatoriamente tenho que adentrar ao tipo penal delitivo. Onde está escrito o tipo penal delitivo? O que a gente está acostumado a ver lá no crime, lá na esfera penal, está lá artigo por artigo. E o ambiental? Nós temos aí a Lei 9.605 de 98, chamada Lei de Crimes Ambientais. Ela elenca, gente, a maioria dos crimes contra o meio ambiente. Ela não elenca todos, claro que não elenca todos. Se eu não tenho um crime elencado e o crime ocorreu, eu tenho uma divisão na esfera do direito. Ele pode ter levado a uma consequência ambiental dentro do direito civil e vai gerar uma cominação não penal, mas dentro da área civil, uma obrigação de indenizar, uma obrigação de retirar parte do recurso financeiro que foi planejado lá no plano de inserção de modificações, gerar o dinheiro para pagar o risco que já aconteceu. Mas isso é crime? Se não estiver, ok, chegando mais alguém aqui, a Maria Alcântara, mais uma pessoa. Então, gente, se não tiver previsto lá no direito, na Lei 9.605, eu não posso imputar um crime. Deixa eu ver aqui, ok, tá tudo certinho. Não tem mais ninguém aguardando. 12. Então, eu não posso imputar um crime sem prévia definição lá no tipo penal delitivo. E sem prévia cominação legal não tem pena.
Mas se ocorreu um dano dentro da área civil, a tutela é automática, paga. E o meio ambiente é isso. Não se conversa muito, paga, corrige, arruma. Essa é a ideia. A cintada vem na hora, né? Então, pelo princípio da especialidade, as normas previstas nesta lei prevalecem sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Por quê? Porque são leis ambientais. Tudo que tiver dentro do plano ambiental se justifica pelo caminho do plano ambiental. Na falta, a gente usa como subsidiário. O caminho tem que existir, pois são regras especiais em relação às regras gerais. Então, vai ter, sim, combinação, pode ter reflexo dentro do crime, pode com certeza ter reflexo dentro da área civil, e aí vai ser preciso gerar recurso para recuperação dessas penas. Só que existem pessoas por trás, e essas pessoas podem sobrar para ela na área criminal. Esse é o problema. A observância do Código Penal e do Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente, claro. Se eu não tenho o caminho, a regra, a lei, não tenho a fórmula, eu vou usar a fórmula que eu conheço. Não posso deixar o caso de omissão, eu não tenho dúvida nenhuma. Embora seja um caso especial de uma lei específica, se eu não tiver o caminho, eu vou usar o caminho que eu conheço. Mas eu preciso dividir as duas responsabilidades. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se for uma pessoa jurídica, ela vai terminar em grana, din-din. E por terminar em din-din, não se fala em outra coisa, a não ser pague. Tá lá, observa aí o Milaré, que sistematizou em seu texto maior a parte dos conteúdos das outras normas, as quais se antecederam, né, em relação à matéria penal. Entretanto, não alcançou abrangência todas as condutas puníveis ou nocivas ao meio ambiente. Impossível mesmo. Impossível conseguir alcançar todas as abrangências para todos os crimes. E outra coisa que a gente sabe muito bem lá no direito penal, lá na área especial. Não adianta eu dizer algo que não esteja escrito, porque o nosso país não trabalha assim. Olha, se acontecer coisa parecida, a pena é tal. Não existe. Ou está definido ou não está definido. Se não está, vai para a esfera civil. Se está definido, vai para o crime se transforma também em cominação pecuniária. Pessoa jurídica, não adianta empresa, não tem como. A não ser que tenha uma pessoa por trás de uma determinada situação. Dependendo da abrangência, pode sim. Nós vimos aí pessoas serem presas por causa de acontecimentos. É claro que o direito vai também tutelar essas pessoas, tá bom. Só que a pessoa presa não resolve nada. Agora eu preciso que ela seja solta para a gente responder e ver aonde que vai dar. Ou seja, é um nhenhenhé, e aí ela vai responder em liberdade. E é isso que o advogado vai ter que pedir. Então, onde está previsto tudo isso? 9.605, Lei dos Crimes Ambientais. Brasil é assim, não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vocês sabem bem disso daí já, hein? Vocês já são doutores nisso. Vocês já fizeram crime e já conhecem muito bem. Não existe pena sem prévia cominação legal. Não existe crime sem lei anterior que defina. Onde está escrito isso aí, gente? Alguém arrisca? Alguém chuta? Cric, 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 cric. Gente, vamos acordar, vamos estar mais próximo, fica aí do lado do microfone. Maravilha. Vamos para frente. Constituição Federal. Quem está falando aí? O Mel. Deixa eu ver aqui. Ô, Mel, que está lá na Constituição Federal, isso? Não existe lei, crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal? Sim.
Ou está no Código Penal? Código Penal, Constituição Federal, professor, se eu não me engano. Ah, olha lá, confirma para mim até o final da aula e eu vou te dar 50 pontos por causa disso. Pesquisa aí. Quero saber onde está. Valendo 50 pontos. Vamos lá, Melk. O Melk, eu queria fazer uma pergunta para ele na semana retrasada, que a gente estava falando sobre resíduos sólidos. É um cara que conhece muito sobre isso daí, mas ele não estava na aula. Fujão, viu? Fujão. Agora ele está na aula. Legal, Melk. Vamos para frente aí. Vamos para frente. Então, pessoal, eu preciso sim estar de olho lá na nossa Lei 9.605 para identificar quais são os crimes. Agora, gente, cabe salientar que na esfera penal a responsabilidade é regida pela culpabilidade. Portanto, Professor, oi, querida. oi, posso responder na anterioridade da lei? Pode, claro. No Código Penal, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que a defina, não apenas sem prévia combinação legal. Valeu, Maria de Lourdes. Levou aí 50 pontos. É isso mesmo. 50 pontos. Definição aí de lei. Não fica triste não, viu, Mel? Que ainda vou perguntar para você daqui a pouco aí sobre o resíduo industrial, o resíduo sólido, que eu já estava procurando você na aula retrasada, você não estava. Fica aí perto do microfone, hein? Vamos lá. Legal, gente, é isso aí. Quero mexer a sala, quero fazer movimentação. Gera aí bastante pacotes. Agora, uma dúvida minha aqui. Cabe salientar que na esfera penal a responsabilidade é regida pela culpabilidade. Opa, peraí, vamos pensar juntos. A responsabilidade é regida pela culpa. A culpa, dolo, responsabilidade. Portanto, é imprescindível a conduta e o elemento subjetivo. Elemento subjetivo, conduta, culpabilidade. Como na responsabilidade administrativa, também é necessária a observância ao princípio da legalidade estrita, sendo admitidas apenas para a configuração do ilícito. As hipóteses do tipo penal estabelecida em lei. Pode-se notar do rol trazido pela 9.605 que vários casos trata-se de norma penal em branco. Caraca! Acabei de falar isso agora há pouco. Pode-se notar que no rol da 9.605, vários casos trata-se da norma penal em branco, aquelas que carecem de complementação de norma jurídica. Então, agora há pouco eu falei, estava lá no slide anterior, agora há pouquinho. Existem, então, vários casos que a lei trata de norma penal em branco. Legal, tem lá várias normas penais em branco e precisa de complementação. Pergunta valendo 50 pontos. Se a norma penal em branco, está lá na 9.605, eu consigo gerar culpabilidade? Quem arrisca? Se a norma penal em branco, ela precisa ser regulamentada. Ela está em branco, ela está lá aguardando alguma regulamentação. Eu consigo gerar culpabilidade? A culpabilidade pede conduta e elemento subjetivo. Estou falando de culpa, assumiu o risco, não de dolo. Eu estou falando de culpa. Alguém assumiu o risco de acontecer alguma coisa. Risco, evento futuro incerto. Se alguém assumiu o risco de gerar uma ocorrência, de gerar um acontecimento,
decorrente da sua conduta, quer dizer, agiu com culpa, esse culpa, vocês agora conhecem o lado técnico da palavra culpa. Se alguém agiu com uma conduta adentrando a culpa e não o dolo, tem lá uma previsão e ele assumiu o risco. Então, o elemento subjetivo está presente, mas a lei ela não está clara, ela está em branco. Eu posso gerar penalidade? E agora? Como é que eu respondo isso? Valendo 50 pontos. Se alguém quiser falar depois, pode entrar aí e toca a vida. Vamos para frente. Além dessa característica, gente, do tipo penal relativo à degradação do meio ambiente, segundo Tomé, a lei dos crimes ambientais, ela tipifica como crime condutas que possam levar à ocorrência de um dano ambiental. Ok? Super importante isso. Além dessa característica do tipo penal relativo à degradação, então tá lá. O que aconteceu? Qual é o tipo penal delitivo? Degradação do meio. Gerou a degradação. Ok. Do meio ambiente. Ok. Ocorreu. Gerou a ocorrência. Qual é a conduta? Culpabilidade. Risco e a pessoa assumiu o risco. Ela se adentrou ao risco. Ela tomou como real a situação do risco. E o risco ocorreu. Ok. Perfeito. Agora vamos lá. A lei de crime ambiental tipifica como conduta, como crime, condutas que possam levar à ocorrência. Então, se alguém adentrou ao risco, gerou uma conduta, pode levar à ocorrência de um dano ambiental. Pode levar à ocorrência de um dano ambiental, mesmo sem a concretização do dano efetivo ao meio ambiente. Então, são aqueles eventos que a gente tem observado, falou-se muito deles no ano passado, em que barragem tal pode levar ao risco, e aí começaram a analisar. Olha, isso está a 80% de ocorrer o risco. Mas por que está a 80%? Porque estão ainda admitindo detritos ou admitindo resíduos e não deveria estar mais sendo admitido. Portanto, alguém está autorizando a barragem receber mais resíduos do que ela estava planejada, programada, prevista. Então, tem alguém trabalhando por trás disso. Essa conduta, ela é uma conduta, pergunta valendo mais 50 pontos, dolosa ou culposa? Quem já ganhou 50 pontos não pode aumentar. Mas essa conduta de alguém que está admitindo mais resíduos dentro de uma barragem, ela é uma conduta que pode gerar um crime ambiental. Essa conduta, ela é lesiva, mesmo que não ocorra o dano, mesmo que a barragem não estoure, por exemplo. Essa conduta é culposa ou ela é dolosa? Dolosa. Quem está falando? Deixa eu ver aqui. Quem falou? Acabei não ouvindo aqui. Então, vamos continuar. Presta atenção, vamos lá. Alguém está agindo, adentrando a uma conduta. Preciso saber a diferença entre dolo e culpa. Existe uma diferença muito grande entre dolo e culpa. E alguém está autorizando a entrada de mais resíduos dentro de uma barragem que teve uma previsão aí. Essa conduta eu preciso saber, porque essa conduta, ela adentra ao tipo
Penal do crime ambiental e tipifica. Esse crime, ele existe, porque mesmo que a barragem não estoure, ela pode vir a estourar. Mas por que ela vai estourar? Porque ela recebeu mais resíduo do que ela tinha previsão. Por que ela recebeu mais resíduos? Porque alguém autorizou. Por que alguém autorizou? Porque teve uma conduta. Essa conduta que eu preciso agora tipificar. São os chamados crimes de perigo abstrato, que em âmbito ambiental se justifica pelo princípio da prevenção. Legal. Então, gente, começa a observar aí que a nossa lei, ela vai mesmo tipificando, vai empurrando. E tanto faz, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, os dois são responsáveis. Tudo isso vai acabar em din-din, grana. De qualquer forma, concorre para a prática do crime previsto o diretor, o administrador, o membro do conselho, o órgão técnico, o próprio auditor. Gente, nós fomos lá na Alemanha buscar o fulano de tal que assinou um documento aqui no Brasil dizendo que não tem risco o acontecimento e o troço estourou. Quem é culpado? Então, quem fez a auditoria? Será que a auditoria foi feita dentro dos padrões da norma? Tudo isso tem uma norma. Nada é feito empiricamente. Ah, fez bem feito, fez mal feito. Não existe. Não existe fez mal feito ou fez bem feito. Sabe por quê? Porque existe uma norma que define passo a passo. E para que a norma seja respeitada, é preciso que todos os itens da norma seja observado. Portanto, é imprescindível que ocorra sim a necessidade de averiguação do passo a passo. Existe a necessidade de averiguação do passo a passo. Não se fala em outra forma. Eu não posso gerar um relatório de auditoria descrevendo a visão do engenheiro. Olha, eu olhei no teodolito, lá de cima para baixo, eu percebi que existe uma declinação, um ângulo tal, e isso não é suficiente para gerar uma ocorrência. Espera aí, o que é que a norma pede? A norma pede isso. Você fez o que a norma pede? Não. Então você não fez. Acabou. Pode ter o máximo de complemento, mas se não tiver o básico, não tem escapatória. Está lá, a conduta está tipificada. Então, o próprio gerente, preposto, mandatário da pessoa jurídica, não é a pessoa jurídica, claro, a pessoa jurídica é uma combinação aí, de associações entre pessoas e capitais, que ganham uma personalidade específica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Legal. E aí eu trouxe também, deixa eu ver se está aqui, duas situações, olha que coisa interessante. Ministério Público Federal, autonomia dos crimes ambientais e medidas despenalizadoras para a tutela do meio ambiente. Autonomia do crime ambiental e medida despenalizadora. Quanta palavra nós estamos somando aí ao nosso léxico, gente. Para trabalhar nesse contexto, é preciso agora parar para pensar, olha que lugar lindo. Gente, que coisa maravilhosa. Então, é preciso, sim, a gente ter uma autonomia ambiental e eu preciso penalizar ou despenalizar, mas eu preciso tutelar o meio ambiente. Para eu fazer essa tutela, ou eu criminalizo ou descriminalizo. Se eu criminalizo, eu apeno. Se eu descriminalizo, eu desapeno. Então, vamos ver o que o MP fala sobre isso. E aí ele fala autonomia do crime ambiental. E ele fala, é pacífico no STJ, é pacífico.
que alguns crimes ambientais não comportam a aplicação do princípio da consumação. Princípio da consumação. Perdão, gente. Falei errado. Aqui, não casou mesmo na minha lembrança aqui. Consunção. 9.605. Causar dano direto ou indireto. Causar dano. Que tipo de dano? Direto. Que tipo de dano? Indireto. A quê? As unidades de conservação e as áreas de que trata o artigo 27 do decreto 99274. Lei 9.605. Impedir ou dificultar. É preciso impedir ou dificultar ação ou omissão. Impedir ou dificultar ação ou omissão. A regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Eu preciso impedir ou dificultar. Impedir ou dificultar ação ou omissão. 9.605. Promover construção. Promover construção em solo. Tipo de solo não edificável. Aí eu preciso analisar do ponto de vista técnico. Se o solo não admite ou se o local não admite. Ou no seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico e assim por diante, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Cara, tá lá. Mas eu já recebi uma autorização, já recebi uma concessão, a ordem já foi concedida e foi feita a construção. Como é que eu vou penalizar algo que o próprio tipo penal já descarta? Claro, não tenho dúvida disso. O próprio tribunal vai falar, é dúbio essa situação e pode cancelar, não tem o que fazer. Agora, a autoridade competente ou a autoridade que concedeu agiu sob todas as condições previstas no código para conceder. Vamos voltar aí, há 2 anos atrás, a construção do prédio, aquele baita prédio lindo, maravilhoso, que o ex-chefe da Casa Civil havia recebido a concessão para a construção. Cara, tráfico de influência. O cara, ele tá lá na Casa Civil e ele tá falando, olha, aprova para mim o meu pedido aí para construção desse prédio, só para terminar um prédinho só, e tenho que liberar essa construção. Corrupção ativa. Pagou? Não sei, não foi previsto. Mas ele conseguiu ganhar essa concessão e o prédio foi embora. De repente, deu barata voa e veio aí para a mídia, e a mídia jogou no ventilador. E agora, José? Como é que nós vamos trabalhar com essa imputação? Então, impedir ou dificultar, ação ou omissão. Para eu impedir, eu tenho que agir. Vou fazer alguma coisa contra, vou dificultar. Cara, dificultar é só não fazer. Alguém pediu, deixa aí em cima da mesa, omissão. Então eu preciso interpretar exatamente a conduta para saber se eu estou agindo com dolo ou com culpa. Dependendo do que está acontecendo, o resultado ele é imediato, ou dolo ou culpa, mas a ocorrência existe. Então é preciso impedir e é preciso dificultar. O que? A regeneração. O que é regeneração natural de floresta ou demais formas de vegetação? Regeneração natural. Eu vou impedir ou dificultar a regeneração. Valendo 50 pontos aí. Quem me dá um exemplo de como dificultar a regeneração natural de uma floresta? O que é isso, gente? Impedir ou dificultar? Estou pedindo a alguém? Não.
Estou impedindo o quê? A regeneração natural de uma floresta e demais formas de vegetação. Está lá no tipo penal delitivo. Alguém consegue me dar um exemplo dessa lei 9.605, artigo 48? O que é essa conduta, impedir ou dificultar? Valendo 50 pontos. Depois, se alguém quiser falar aí, está valendo 50 pontos. Ó, 50, 100, 150. Maria de Lourdes já levou 50, já tem 200 pontos trabalhando hoje aqui. Aí vem o MP e fala mais uma coisa ainda. Referente ao crime descrito no artigo 48 da lei, vale ressaltar que a manutenção de uma edificação em solo não edificável impede sim a regeneração da vegetação natural. Ah, então a construção impede? Olha só os 50 pontos aqui, gente, presta atenção. Além de ser responsável pela construção em solo não edificável, lá no artigo 48, a manutenção da edificação ilegalmente construída, aqui ele fala que é ilegal, tá? Mas lá no 48 eu posso ter uma legalidade, eu posso ter recebido uma autorização de construção. Se ela vai continuar válida ou não, não sei, mas atualmente ela está autorizada. Ainda impede a regeneração natural da vegetação natural, conduta na qual incide o tipo penal esculpido no artigo 48. Eu me lembro, gente, de um caso que ocorreu aqui no nosso litoral sul, entre Ubatuba e Paraty, uma pessoa que construiu em cima de uma pedra. Então, existe uma construção em cima de uma pedra. Essa construção, eu posso fundamentar a necessidade de destruição dela, baseado aí no artigo 48 ou no artigo 64? Será que eu poderia? Alguém que foi lá e construiu em cima de uma pedra, será que faz sentido eu fundamentar a necessidade de demolição da construção, mas fundamentando o artigo 48 ou o 64? Impedir ou dificultar a regeneração. 64. Promover a construção em solo não edificável ou no seu entorno, considerando em razão do seu valor paisagístico, sem autorização competente ou em desacordo com a concedida. Uma curiosidade, viu? Vamos lá, o que mais que o MP fala? Então, gente, olha que interessante. O MP vem e fala sobre uma série de casos. Em outubro de 2002, a Marinha causou dano à unidade. Por favor, leiam isso daqui. Eu vou subir esse artigo para vocês, esses dois. Muito importante. Fato 1, conclusão. Fato 2, conclusão. Fato 3. Olha o MP, Ministério Público Federal, falando sobre as ocorrências. Está lá. Invadir com intenção de ocupá-las, terra da região, da União, dos estados, do município. Está aí um caso ocorrido, tal. Mantenha isso aqui em dia, fica isso aí na regra. Legal, muito bem. Vamos dar uma olhada nesse outro artiguinho aqui, também do Ministério Público. Ok. Não sei se é aqui. 19º Encontro Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Está lá, Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público Federal. Uma cartilinha dele falando sobre o meio ambiente e o patrimônio cultural. Gente, tem muitos serviços que vocês podem fazer por aí, sabia? Tem muita cartilha que você pode fazer, gerando aí, baseado em alguma teoria que você tenha, você monta uma cartilha e apresenta para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pode absorver, comprar o seu trabalho, e uma vez comprando o seu trabalho, cara, gera oportunidade para fazer outras e assim por diante.
Inclusive, existem aí licitações para geração de trabalhos, tá? Mas, ok, aspectos importantes. Integração entre a tutela civil e a penal ambiental. Será que isso é possível? A gente integrar os dois? Pensa comigo. Tudo está lá na mesma lei. Ok, beleza. Vou lá procurar o crime. Se eu entrar na responsabilidade civil, eu vou ter que gerar grana, dividendos, dinheiro para pagar a situação. Se eu entrar na esfera criminal e for pessoa jurídica, vai morrer tudo no dinheiro, grana. Então, peraí, será que eu consigo, ao mesmo tempo, gerar essa integração? Será que, ao mesmo tempo, eu consigo somar essa imputação legal? Interessante. E aí eu começo a raciocinar. Então, gente, direito ambiental é muito mais do que a gente para e lê. Lá no Código Civil, blá, 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 ponto. Lá no crime, blá, 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 ponto. E agora? E no crime ambiental? Elucubração. E eu não tenho dúvida que aparecem pessoas trabalhando esses conceitos. Tem dinheiro nisso? Tem, claro que tem. Posso investir nisso? Claro que pode. Vai abrir mais espaço? Cada vez mais. O que é que vai ser do Brasil daqui a 2 anos? Eu vejo assim, pessoas interessadas na paz social, interessada aí no convívio harmônico com o meio ambiente, pessoas que querem chegar na sexta-feira, respirar, que delícia. Onde? No meio dos prédios? Jamais. Então, vai sim existir a necessidade de ampliação de uma nova vida que as pessoas estavam abandonando e que existiram na época aí dos nossos pais e avós e tal. Eu acho que o Brasil retorna para essa fase. Deixa eu confirmar aqui. Não tem ninguém mais aguardando, tá tudo certo. Beleza. Então, cada vez mais nós vamos ter trabalho aí no nosso direito ambiental. E aí, cumprimento da Lei 9.605. Está lá o MP preocupado com isso. Dificuldades. Divisão da atuação da tutela civil e ambiental entre ofícios diversos. Então, existe aí não um problema de associação das penas ou com relação à tutela. A eficiência no método. O que é eficiência? É caminho, é processo, perdão, é procedimento. Então, o problema está no procedimento, no meio, e não na eficácia, resultado. Para eu conseguir juntar essas tutelas, as pessoas responsáveis são diferentes. E aí eu vou mandar comunicação para pessoas diferentes dentro do mesmo crime. Então, hoje não existe essa prévia dentro da 9.605. E como é que eu faria dividindo para 2 pessoas? Tanto nos órgãos de execução quanto nos órgãos de coordenação. Legal. Unificar os ofícios da área civil e penal, do ponto de vista ambiental, em todas as unidades do Ministério Público Federal. Novamente o meio, novamente o caminho. Tecnicamente, eu não poderia acessar o MP de forma comum, eu teria que direcionar para uma das secretarias, para uma das unidades. E aí, se eu tutelo a mesma tentativa de combinação civil e penal, quem responde se as esferas são diferentes? Então, está lá, concluiu o Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça, enunciado 3 de 2012, unificação e atribuição, tanto civil quanto criminal.
ou improbidade administrativa. Começa a entrar em algumas coisas específicas, hein? Envolvendo lesão ao meio ambiente e patrimônio cultural brasileiro. Gente, envolvendo lesão. Será que alguém machucou a árvore? É isso que está escrito aqui, gente? Será que eu estou sozinho nessa tribuna? Não, Ah, professor. legal! Não está sozinho. Ah, que joia! Tem gente aqui. Professor, Oi, querida. professor, no caso, esta proposta de 2012, até hoje não foi colocada em vigor, não foi votada, porque continua tendo as divisões. Só faz quantos anos? 8? Isso, 8 anos. Pois é, gente. Então, nós temos um problema de processo, um problema... Desculpa, novamente. Nós temos um problema de procedimento, de meio, de eficiência. É o caminho, não é o resultado, não é a eficácia. A eficácia está centrada lá no resultado final, a eficácia está centrada na entrega do resultado, mas para que isso ocorra, eu preciso gerar análise do meio. E a análise do meio, os problemas são levantados, mas enquanto ele não se associar e não gerar uma alteração, revogação ou derrogação ou regulamentação do meio, isso não vai ser possível. Mas eu falo uma coisa, tudo isso a gente viu no Código Civil, que veio lá a evolução de 1916, com as modificações. Em 2002, ele foi reescrito. Nós estamos em 2020 e continua sendo alterado. Então, todas essas situações, elas geram, sim, polêmicas, mas um dia eu acredito que ela vai ser regulamentada. Mas isso não impede que a gente atue, que a gente provoque, porque enunciado não vai contra a previsão legal, não ajuda nem atrapalha, mas ele pode sim ser alegado. Ok? Continuando ainda nas propostas. 1.2. Propor à segunda comissão, do Conselho Superior que as funções de coordenação e as funções de revisão na matéria de crime ambiental seja transferida pela quarta Câmara, do Conselho de Revisão. Bom, o Ministério Público acha isso importante, mas isso está dentro da autarquia do MP. Atuação, para a gente não muda em nada, tá? Se tiver na segunda, na primeira, na quarta, eu só preciso alcançar. Atuação integrada da segunda e quarta na coordenação e revisão. Então, agora ele vai mostrando para a gente que existem propostas, devido às penas baixas aliadas à morosidade na investigação. Ele está falando aqui de prescrição e decadência, Não podemos esquecer que isso está previsto lá no Código Civil, quando a gente fala de prescrição e quando a gente fala de decadência. Então, lá, prescrição, devido às penas baixas, aliadas à morosidade na investigação. Maravilha. Ninguém se interessa, prescreve a pena. Depois que o evento ocorre, não adianta chorar, porque o leite já está derramado. E aí, outras propostas. Então, o que é interessante? Olha lá, o MP aumenta a pena, mas, cara, enquanto a pena não for alterada lá na cominação legal, não tem resultado, mas alguém está tentando fazer algumas modificações. Ok, todas essas avaliações ocorrem, e isso eu trago como interessante, sabe? Por quê? Porque nós precisamos participar dessa enquete, dessa discussão, para poder gerar, ou sugestões, ou eu posso enviar sugestões, deixo lá previsto, o dia que alguém for analisar vai ler o que eu escrevi,
ou eu tenho que estar ao lado de todas as prováveis futuras modificações? Mas legal. Então, existe sim preocupação do Ministério Público? Sim. Deu resultado? E vai dar? Não sei. Precisamos ter noção. E aqui já são os casos mais práticos, mais técnicos, com os resultados. Eu achei isso bastante interessante e trouxe para a gente poder ler, acompanhar e acrescentar no nosso dia a dia. Não nos esquecendo que quantas pessoas jurídicas, segundo a lei, serão responsabilizadas penalmente quando a infração ocorrer por decisão, ou por interesse, ou por benefício de seu representante legal ou representante contratual. Não posso deixar de analisar isso aí. Onde é que está? Lá na 9605. E assim por diante. Então, crimes em espécie. Crime contra a fauna, está lá, do 29 ao 37. Crime contra a flora, do 38 ao 53. Poluição e outros crimes, 54 a 61. Crime contra o ordenamento urbano, 62 a 65. Crime contra a administração, do 66 ao 69. Ou seja, está lá na lei dos crimes ambientais. Crimes contra a fauna, demais ambientes, tal, e assim por diante. Então, gente, isso aqui é bastante interessante. Não estou deixando hoje nenhuma pesquisa, temos aí já 3 trabalhinhos para fazer, 4 perguntas com a definição da tutela civil, né? Civil no direito ambiental, na ação civil pública e na popular. Cabe ação popular na tutela do direito ambiental? Explique. Outra pergunta, outra interpretação. Isso que eu estou na unidade 4. Na unidade 3, nós temos aí os resíduos ambientais, hídricos e o Sistema Nacional de Conservação, né? Aí, o Melk, você está aí? Deixa eu ver se o Melk ainda está aqui. Melk Fernandes. Melk, você está aí? Eu estou, professor. Então tá bom, deixa eu fazer uma pergunta interessante para você aqui. Resíduos, aqui nos resíduos sólidos. Então, eu quero analisar aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Talvez você tenha bastante informações a respeito dos locais. Não existe mais lixão, então eu já estou excluindo aquele lixão antigo, aquele lixão que a gente conhecia aí nos anos 70, nos anos 80, onde todo resíduo sólido era despejado, as pessoas caminhavam em cima, as pessoas pegavam as coisas, vendiam e assim por diante. Então era cheio de gente, bichinho, animal, tal, andando em cima do lixão, e o lixão gerava aqueles resíduos mesmo, né? Como é que chama aquele líquido sujo churume. Que vem? Churume, isso mesmo. Gerava o churume, e o churume era uma encrenca para o meio ambiente, contaminava o meio ambiente. Agora, existe aí uma imposição legal e os aterros sanitários é que recebem os resíduos. Uma dúvida minha, só vai para o aterro o que é resíduo de aterro ou existe aí uma mistura ainda hoje, 2020? O que é que está indo para o aterro? Esse daí ainda tem muita coisa ainda que vai ainda, muito lixo, ainda tem muito lixo reciclagem ainda misturado no lixo orgânico ainda, porque as pessoas não separam, você entendeu? Direito. E o que vai para a separação lá do resíduo reciclagem é muito pouco, entendeu? Porque ainda tem muitos bairros ainda, muito município que ainda mistura ainda lixo ainda, reciclagem no lixo orgânico. Sim. Uma outra curiosidade, Melk, as pessoas que trabalham nas associações para separar o que as pessoas não fazem. Então, tem gente que mistura mesmo, qualquer tipo de lixo, põe tudo no saco
e vai embora para a separação aí do reciclável antes de ser colocado no caminhão que vai para o aterro. Essas pessoas que ficam lá nas associações, elas ganham para fazer isso? Como é que é feita a remuneração delas? O que você poderia falar para a gente? A empresa ela é terceirizada que faz isso, o professor, sim, que recebe, tem as pessoas que separam o lixo, quando tem alguma coisa lá, eles vão e separam, mas agora com esse negócio de a pandemia aí, do Covid, está tudo parado, aí eles estão misturando, estão jogando o lixo orgânico, o lixo reciclado lá em cima com a gente, com o lixo orgânico, está misturando tudo. Esse um mês que passou aí, todos os caminhões estão subindo em cima lá do lixão lá e jogando no aterro sanitário. Pois é, isso é algo que não veicula, né? Essa informação é extremamente importante. Alguma ação precisaria, claro, ser tomada, mas aí a conscientização das pessoas também teria que ser de imediato maior, para que o dano não ocorresse lá na ponta da esfera, porque não tem gente para separar. Essa empresa terceirizadora, ela ficou sem mão de obra, e agora? É um problema que está ocorrendo e já faz um mês, olha, bastante interessante. Então, era isso que eu queria que o Melk comentasse com a gente aqui. Então, Melk, 50 pontos aí, porque essa pergunta ficou lá para trás. Então, Melk. Obrigado, professor. Resíduos industriais, resíduos sólidos. Valeu, Melk. Então, gente, olha só, voltando aqui à nossa pandemia, né? Ok, estamos aqui e tal. A nossa situação do nosso dia a dia. Alguém está vendo lá um gatinho dentro da caixa. E é isso aí mesmo, gente. Os bichos pulam na gente e não tem muito o que fazer, não. Tem que fazer bercinho para eles darem sossego para a gente. Mas então, gente, olha que coisa interessante. Nós estamos aí diante de uma situação em que existe a obrigatoriedade de fazer as nossas questões. As questões existem, as questões são importantes, as questões do desafio nota máxima e as questões do AVA precisam ser respondidas. E, por favor, se atentem aí, não percam esse prazo. Essa aula é DIB, vocês têm mais 1h30 aí para continuar fazendo pesquisa, para continuar fazendo as suas atividades. Leiam, por favor, prazo máximo da evolução dos trabalhos, dia 3 de junho, daqui a 2 semanas, 3 de junho. Eu vou mandar aí mais algumas perguntas para vocês responderem para mim. Essas perguntas também vão valer pontos, similar ao que nós fizemos do nosso trabalho, junto aí com essas atividades que nós temos, para poder concluir as questões do nosso dia a dia. Valeu, gente. Vou fechar aqui a minha câmera, agradecer a vocês aí a participação, agradecer a vocês aí a presença na nossa aula, foi bastante proveitosa hoje, 12 pessoas, muito legal, e é assim mesmo, vamos para frente, e nós estamos já quase no finalmente. Daqui a 2 semanas, nós estaremos hoje é 25, 20, estaremos juntos dia 27, teoricamente só tem mais uma aula nesse sistema. Próxima aula nós estaremos juntos, aí no dia 3. E dia 3, se nós estivermos juntos, eu já estou recolhendo todos os trabalhos. Todos os trabalhos. Então, se a gente conseguir, eu abro lá o espaço para vocês apresentarem os trabalhos, falarem um pouquinho sobre o que vocês pesquisaram na aula presencial. Se não, eu abro aqui e vocês falam um pouquinho sobre a pesquisa que vocês fizeram
dentro da nossa aula do nosso direito ambiental. Muito bem, retornando aqui, agradecendo a todos. Muito obrigado aí pela participação. E não se esqueçam, gente, essa situação passa e dentro da performance de segurança o máximo possível, logo, logo nós estaremos juntos. E vamos torcer para que já venha aí um remédio, uma vacina, alguma coisa aí que dê mais segurança para a gente participar. Em tese, a aula está indo até o último dia útil desse mês, nesse modelo, e aí a partir do mês que vem, reiniciaria já a presencial. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Uma boa semana. Obrigado, querida. Valeu, valeu. 10. Valeu. Ok, vou parar agora de gravar, interrompendo gravação.